Na instável história política brasileira diversas vezes, o povo foi impedido de ir às urnas. Da fundação da Vila de São Vicente, em 1532, até a promulgação da Constituição de 1988, esse direito já teve diversas restrições, como a exigência de uma renda mínima e a exclusão feminina. No vídeo de hoje, veremos os 10 principais momentos dessa história no Brasil. 1555, o voto censitário. No Brasil colonial já existiam eleições, embora os eleitores fossem pouquíssimos. Em 1555, a vila de Santo André da Borda do Campo tinha juiz, vereador, inspetor e procurador escolhidos pelo voto, mas o voto era proibido aos analfabetos, soldados, marinheiros, mulheres, pobres, índios e negros. 1821, Corte Lusa. Em 1820 houve uma rebelião pela monarquia constitucional em Portugal. Dom João VI convocou eleições em 1821, a nova corte tinha 72 vagas para a elite do Brasil. 1881, título de eleitor. Em 1881, foram estabelecidas eleições diretas para câmaras e assembleias. Podiam votar eleitores com renda mínima anual de R$200 mil, cerca de R$1 milhão nos dias atuais, menos os analfabetos. Foi nesse ano que nasceu o primeiro título de eleitor. 1891, voto de cabresto. Com a nova república, foram ratificadas as eleições diretas, inclusive para presidente. Só que assim nasceu o voto de cabresto. Em 1904 uma lei estabeleceu que, além da cédula que ia para a urna, outra seria preenchida, datada e rubricada por um fiscal eleitoral, intimidação que duraria toda a Primeira República. 1932, o voto feminino. Somente em 24 de fevereiro de 1932, o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino. E em 1934, o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. Antes mesmo de 1932, documentos históricos apontam que a professora Celina Guimarães foi a primeira eleitora brasileira. Celina requereu sua inclusão no rol de eleitores do município de Mossoró, Rio Grande do Norte, onde nasceu, em 1927, após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 660, de 25 de outubro daquele ano, que tornava o Rio Grande do Norte o primeiro estado a estabelecer a não distinção de sexo para o exercício do voto. 1950, sem maioria, a Constituição de 1946 não exigia maioria absoluta dos votos para representantes do Executivo. 3 presidentes foram eleitos sem ter mais da metade do eleitorado. Getúlio Vargas em 1950. Juscelino Kubitschek em 1955 e Jânio Quadros em 1960. 1955, foi criado neste ano o Documento Oficial de Votação, Cédula, que passou a ser responsabilidade da Justiça Eleitoral. O referendo. Em 1963, os eleitores brasileiros votaram o seu primeiro referendo. E escolheram a volta do presidencialismo, que tinha sido deixado de lado, para garantir a posse de João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. Essa, no entanto, foi a última votação popular antes da ditadura, que se instalou com o golpe de 1964. 1989, eleições diretas. Após 21 anos de ditadura militar, o Brasil comemorou a volta à democracia. A Constituição de 1988 determinou que presidente, governadores e prefeitos de grandes cidades seriam eleitos em 2 turnos. Jovens com mais de 16 anos, analfabetos e maiores de 70 anos, ganharam direito facultativo ao voto. Após 29 anos de escolhas feitas pelo Congresso, houve eleição para presidente. Em 1996, a Justiça Eleitoral trouxe uma inovação para o processo eleitoral: a urna eletrônica. Trata-se de uma máquina de votação, responsável pelo registro dos votos dos eleitores, cujo surgimento deu-se a partir de pesquisas realizadas pela Justiça Eleitoral. A finalidade desse projeto eletrônico era garantir celeridade e facilidade ao pleito eleitoral, desde a votação até a apuração, sem descuidar dos requisitos de sigilo, segurança e eficiência.
A primeira versão da urna eletrônica foi utilizada em 1996 nas 26 capitais das unidades da Federação, com exceção do Distrito Federal, e em 31 municípios com mais de 200 mil eleitores, em observância aos critérios estabelecidos pelo TSE. Em 2008, ano em que foram testadas as primeiras urnas eletrônicas biométricas, municípios como o de São João Batista, Santa Catarina, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul e Colorado do Oeste, Rondônia. Em 2010, por sua vez, o voto biométrico foi ampliado para mais 57 municípios. Dentre as vantagens da urna eletrônica com identificação biométrica, instrumento tão importante para a democracia brasileira, é possível citar o impedimento de fraudes na votação, uma vez que impede que uma pessoa se passe por outra; a garantia constitucional do sigilo do voto, uma vez que mecanismos de segurança promovem o embaralhamento dos votos gravados na urna; a celeridade da divulgação do resultado das eleições; a precisão na escolha do eleitor que, no momento da votação, pode conferir sua escolha com a foto do candidato; a justificativa eleitoral informatizada mediante o registro na urna eletrônica; a possibilidade de implantação do Registro de Identificação Civil, RIC, número único que identificará cada brasileiro para identidade, passaporte e outros documentos, a partir do cadastramento dos eleitores brasileiros. Diante disto, resta evidente que a confiança da sociedade na urna só tem se fortalecido, tanto perante os eleitores e os políticos, como também frente aos profissionais da tecnologia da informação, além de todos os benefícios e pontos positivos citados. Importante mencionar ainda que esse processo possibilitou ao TSE criar no Brasil o maior banco de dados de imagens de impressão digital do mundo. Obrigado por assistir.